Salmo 89, 9, 11, Marcos 4 e 35 a 41. Introdução. Hoje nós estamos concluindo a série em que estamos observando como a Bíblia nos lembra com tanta frequência que Deus é o Criador do céu e da terra. Porque se você se lembrar de que Deus é o Criador do céu e da terra, então você começará a perceber que o Criador do céu e da terra pode criar um caminho para você. Hoje vamos ver como o Criador pode fazer as tempestades em sua vida cessarem. O salmista está dizendo: Deus, o Senhor não é apenas o Criador do céu e da terra, Tu és o governante. Tu governa o mar tempestuoso. Tu governa em meio à tempestade. E isso é importante lembrar, porque quando as tempestades da vida batem e parece que tudo está fora de controle, realmente Deus ainda está no controle. Quando uma onda de ansiedade vem sobre você, Deus pode acalmá-la. Quando uma onda de medo atinge sua vida, quando uma onda de indecisão, quando uma onda de insegurança, quando uma onda de depressão vem sobre sua vida, o Criador tem o poder de fazer a tempestade parar. Eu quero que olhemos para uma história de tempestade que é mencionada 3 vezes nos Evangelhos. É como se Deus estivesse querendo que realmente percebêssemos que as tempestades pessoais fazem parte da vida, mas Deus é o governante, mesmo na tempestade. Vamos olhar para o livro de Marcos. O relato desta tempestade em Marcos 4 e 35 a 41 diz: Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros: Quem, porventura, é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus disse a seus discípulos: Entrem no barco. Nós estamos indo para o outro lado do mar da Galileia. E bem no meio do lago, essa tempestade furiosa surge subitamente e as ondas estão caindo sobre o barco, o vento está sacudindo o barco. Agora, estes eram pescadores experientes. Eles já tinham visto muitas tempestades, mas estavam em pânico porque esta era uma tempestade excepcionalmente forte, algo que nunca tinham visto antes. E eles tinham experiência suficiente para saber que o barco deles não aguentaria mais água, que eles estavam afundando e eles iam se afogar, então eles estavam em pânico. Jesus, por outro lado, estava dormindo na parte de trás do barco, totalmente em paz. Eles o acordam e dizem: Jesus, você não se importa? Estamos prestes a nos afogar. Ele calmamente se levanta e diz ao vento: Aquieta-te. Ele diz para as ondas: Acalma-te. De repente, em um instante, tudo está calmo. Dentro de segundos, o lago está como vidro. Esse é o poder do regente das tempestades, o regente das ondas e do vento. Jesus, o Criador do céu e da terra, é também aquele que pode fazer o vento cessar e as ondas se acalmarem. Agora, você acha que o medo dos discípulos foi aliviado nesse ponto? Não. Foi apenas redirecionado. Eles tinham medo da tempestade e o medo agora era o homem que estava no barco com eles, que é mais do que um homem. O medo foi dirigido ao Criador do céu e da terra, porque eles perceberam que o Criador do céu e da terra também era o governante da tempestade. Eu quero que nós hoje vejamos como Deus pode nos conduzir através da tempestade e acalmar a ansiedade em nossos corações e como Deus pode fazer a tempestade cessar. Mas, se Ele vai fazer isso na minha vida, eu tenho que perceber 3 coisas que são tão importantes. 1. O Criador do céu e da terra nunca é surpreendido pela tempestade. Primeiro, o Criador do céu e da terra nunca é surpreendido pela tempestade. Nada surpreende a Deus.
No relato de Mateus desta mesma tempestade, em Mateus 8:24 diz: de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Parecia que a tempestade surgiu de repente e inesperadamente. As tempestades da vida sempre parecem surgir de repente e sem aviso prévio. Mas isso é realmente verdadeiro? Em Marcos 4:35 diz: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. As tempestades parecem imprevisíveis, mas são intencionais. Jesus, que é Deus e sabe de tudo, sabia que estava direcionando seus discípulos para uma tempestade feroz. Isso me mostra que as tempestades fazem parte do plano de Deus para minha vida, que tempestades que parecem imprevisíveis são intencionais. As tempestades nos tiram do nosso plano seguro para o propósito do Criador. Agora, Deus não causa tempestade. Deus não causa o mal, mas às vezes Ele permite que as tempestades entrem em nossas vidas para seu maior propósito, para nosso propósito, o propósito que Ele tem para nós, o propósito pessoal que Ele planejou para nós. Existe um propósito por trás de todo problema que entra em sua vida. O Criador nunca desperdiça uma tempestade. Aqueles problemas que parecem imprevisíveis e surgem inesperadamente não surpreendem a Deus. Deus sabe que há um propósito por trás deles, e um dos grandes propósitos de Deus por trás das tempestades que Ele permite em nossas vidas é que as tempestades nos tiram do nosso pequeno plano seguro para o propósito do Criador. A tempestade nos leva para fora do nosso plano seguro e para o propósito mais elevado do Criador. Deus sabe que é a tempestade que pode me empurrar para fora do meu pequeno plano seguro para o seu grande propósito para a minha vida que me faz ganhar vida. Depois de passar pela tempestade, olho para trás e sou grato pela tempestade porque a tempestade nos redireciona para o grande propósito de Deus. É a tempestade que nos leva ao nosso destino se colocarmos nossas velas para pegar o vento do Espírito. 2. O Criador do céu e da terra é mais forte que a tempestade. A segunda coisa que agradeço é o Criador e o céu e a terra são mais fortes que a tempestade que você está enfrentando. O Criador do céu é mais forte que qualquer tempestade. Em Marcos 4:38 diz: ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada, e despertaram-no, e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Os discípulos clamaram a Jesus: Mestre, não se importa? Estamos prestes a afundar. Você não entende? Essa é a pergunta que fazemos nas tempestades da vida. Deus, o Senhor não se importa? Deus, porque o Senhor está permitindo isso. Talvez ninguém mais saiba a dor que você está passando. Talvez você esteja neste templo e as pessoas à sua direita e esquerda não tenham ideia da ferida que você está carregando. Eles não sabem. Talvez você esteja em algum lugar do outro lado do mundo e ninguém realmente sabe o que você está passando. Eu quero que você saiba. Deus sabe. Deus sabe o que você está passando. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe e é por isso que você está aqui. É por isso que você está pensando que estou pregando diretamente para você agora, porque Deus está falando através da sua palavra porque Ele quer que você saiba que Ele sabe onde você está e o que você está passando. Não só Ele sabe, Ele se importa. Deus diz: eu conheço a tempestade que você está passando e talvez ninguém mais se importe, mas eu me importo. Eu me preocupo com o que você está passando. O Criador do cosmos, o Criador de cada fio do seu DNA, se preocupa com tudo que você passa. A grande notícia é que Ele tem o poder de fazer algo sobre isso. Louvado seja Deus por isso. Ele não apenas sabe e se importa, mas tem o poder de fazer algo a respeito. Ele é o Criador do céu e da terra. Os discípulos não achavam que Ele tinha o poder de deter a tempestade, mas estavam apenas perguntando: você não se importa? Eu sei que você provavelmente não vai fazer nada sobre isso, mas você está dormindo. Você não se importa?
Eles logo perceberam que ele se importava muito. Como dissemos ao longo de toda esta série, a razão pela qual somos vencidos pelas ansiedades, dificuldades e problemas da vida é que nos esquecemos de duas coisas sobre Deus: quão grande e poderoso Ele é e quanto se importa conosco. Ele respondeu a essa pergunta. Ele disse: é melhor você acreditar que eu me importo. Não apenas me importo, mas sou o Criador do céu e da terra. Eu sou o regente do vento e das ondas, e posso parar essa tempestade instantaneamente. Os discípulos descobriram que ele se importava. Em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7 o levaram consigo, assim como estava, no barco. Marcos 4,36 Quando Cristo está no meu barco, há algumas lições aqui. Quando Cristo está no meu barco, não há tempestade que vou enfrentar sozinho. Se você é um seguidor de Cristo, você nunca terá que passar por nenhuma tempestade sozinho, porque o Criador entrou em seu barco e ele não vai abandoná-lo. Ele não te trouxe tão longe para deixar você se afundar. Se ele está no seu barco, você não vai se afogar e ele vai com você. Alguns pastores se dirão que se você se tornar um seguidor de Cristo, você sempre terá uma navegação suave, tudo será perfeito, sem problemas. Você sabe, Deus muda tudo e tudo é perfeito em sua vida agora. Isso não é verdade. De fato, seguidores e não seguidores de Cristo passam por muitas das mesmas coisas. Nós passamos por dor, medo, traição, tragédias, dificuldades, problemas. Nós passamos por muitas coisas, para ser honesto. Existe uma diferença enorme. Se você é um seguidor de Cristo, nunca passará por nada sozinho. Ele estará com você. Isso muda tudo. Não sei como as pessoas conseguem sem Jesus no barco. A vida é dura o suficiente. A vida é dolorosa o suficiente. Neste mundo pecaminoso e quebrado, é doloroso o suficiente. Eu não sei como eles fazem isso sem Jesus no barco. Ele diz: se você é um seguidor de Cristo, eu estou no seu barco. Sublinhado: não há tempestade que possa me derrubar. Isso me mostra uma segunda coisa. Não há tempestade que possa me derrubar. Não há tempestade que o leve para baixo se Deus estiver no seu barco. Deus não vai deixar isso afundar. Quando Jesus está no seu barco, você não pode ir abaixo. Você pode ficar molhado, você pode até engolir um pouco de água, mas o seu barco não vai afundar. Agora, eu tenho uma mensagem do Criador para alguém aqui hoje. Eu tenho uma mensagem do Criador que quer que você ouça isto de sua palavra em Isaías 43, 1-2. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Seu barco pode até entrar um pouco de água, mas você não vai afundar. Descanse no cuidado do Criador. O Criador do céu e da terra é mais forte que a sua tempestade. 3. O Criador do céu e da terra pode substituir a tempestade pela quietude. E então eu quero que você veja uma terceira coisa. O Criador do céu e da terra pode substituir a tempestade com a sua quietude. Na tempestade eu tenho que escolher se vou me concentrar no meu medo ou focar no Senhor Deus. Quando me concentro em Deus, Ele traz quietude na tempestade. A tempestade do medo se torna a quietude da fé. Nos Salmos 46:10, está outra mensagem do seu Criador. Ele diz para você hoje: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Você pode ficar quieto e orar a Ele e levar seus medos a Ele? Em Marcos 4:35 diz: disse-lhes: passemos para o outro lado. Marcos 4:35 Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Mateus 8:26 As ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Marcos 4:37 A tempestade de pânico se torna a quietude da paz. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo: salva-nos,
Senhor, que estamos perecendo. Mateus 8:25. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Marcos 4:39. Conclusão: o Criador fez a tempestade cessar, e às vezes o Criador faz a tempestade cessar na minha vida. Às vezes ele apenas tira a tempestade da minha vida. Ele diz: Cala-te, aquieta-te, e a tempestade se vai. Eu amo isso. Mas, às vezes, ele não cessa a tempestade. Às vezes o Criador faz a tempestade de ansiedade e medo no meu coração cessar. Ele fez com que a tempestade que está girando em minha mente se acalme. Ele faz as ondas de ansiedade cessarem, e ele me guia através da tempestade. Às vezes ele muda minhas circunstâncias, mas às vezes ele me muda na circunstância. Às vezes ele faz cessar a tempestade. Às vezes ele me guia através da tempestade para a sua glória. A verdadeira questão é essa: Jesus Cristo está no seu barco? Você já convidou o Criador para ser o capitão do seu barco?